Fala galera, sejam bem-vindos ao mais novo quadro do canal, que até então não tem nome, mas a ideia é eu sentar aqui no sofá da minha casa nova e conversar com vocês sobre algum assunto que me apareceu no último período de tempo entre os vídeos. E hoje eu vou começar com o vídeo com um tema que me apareceu algumas vezes e que pouco a pouco tem se mostrado relevante. E o tema de hoje é: por que a juventude de hoje está inativa? Por que a juventude de hoje não está tomando frente nas coisas que realmente importam? E bom, essa provocação ela me foi feita algumas vezes por algumas pessoas, mas eu queria começar esse assunto dando um passo para trás. Eu acho que o que a gente tem visto hoje, né, ao redor do mundo, nos mostra que aquele mundo que a gente imaginava que fosse um mundo ideal, onde nós somos cidadãos globais, nós podemos fazer o que a gente quiser, a gente tem vários direitos e isso é inato para a gente, eu acho que essa ideia está caindo por terra. Por quê? Eu acho que esses direitos que a gente anda vendo, né, que a gente sempre escutou que existiam, enfim, que eram fundamentais, né, no conceito de mundo globalizado, esses conceitos estão pouco a pouco se dissolvendo, né? A gente vê cada vez mais o conceito de direito internacional se desintegrando, né? Diversos acontecimentos aí, não preciso nem entrar no mérito, acho que vocês vão saber, né? E pouco a pouco, né, o que era as bases fundamentais daquele conceito de globalização que existia, pouco a pouco está aí parando de existir. E aí eu comecei a pensar, mas por que será que aquilo que nos era, né, que era considerado para a gente como tão sólido, como tão firme, está desaparecendo? E aí eu comecei a estudar um pouco, comecei a ler um pouco sobre o assunto, e aí eu fui chegando, né, e na verdade correlacionei com outros autores, e aí eu tenho um contraponto interessante para trazer nessa reflexão aqui de hoje, que é o seguinte: os nossos avós, e aí eu vou falar num conceito de 3 gerações, né? Os avós que vivenciaram ali o pós-guerra / Segunda Guerra Mundial, os pais que ficaram naquele período entre a Segunda Guerra Mundial e até hoje, né, entre aspas, a paz moderna, e a nossa geração, que nós somos filhos dos nossos pais, né, que viveram esse tempo intermediário. Então, eu comecei a estudar um pouco desses 3 momentos, né? E aí, no meio desses estudos, eu comecei a ver uma correlação forte com o conceito da biologia, que é um conceito que fala sobre como os pombos eles perdem a capacidade que eles ganharam em gerações anteriores de ter medo dos seres humanos. Então, o que é isso? Para os pombos mais selvagens de 5 gerações, 10, sei lá quantos anos vive uma geração de pombo, mas vamos chutar aí algumas, muitas, eles eram mais selvagens. Então, eles tinham medo do ser humano, porque eles viam o ser humano como um predador, porque possivelmente o ser humano matava os pombos. Então, os pombos eles desenvolveram ali naquelas primeiras gerações, né, com contato com o ser humano, uma repulsa. E essa repulsa ela foi passando para a próxima geração, porque aquilo ainda era
presente, né? Então, assim, ou seja, o pombo ainda tinha medo do ser humano. E aí, isso vai se tornando, pouco a pouco, uma cultura dentro ali do pombo, né? O pombo, ele, de certa forma, ele passa para o filho dele um certo medo do ser humano. Só que com o evoluir da sociedade, os pombos pararam de ter medo do ser humano. Então, se você for em qualquer grande cidade, grande centro urbano, se você passar na rua, é capaz de você pegar um pombo com a mão, né? Obviamente você não vai fazer isso porque é um bicho que não tem uma higiene, né? Mas você conseguiria facilmente pegar um pombo com a mão. E, do ponto de vista adaptativo, isso faz algum sentido, porque ele não precisa ficar voando, estressando e correndo de todas as ameaças que ele está vivendo. Então, pouco a pouco, ele foi perdendo essa habilidade de fugir, de se defender do ser humano, porque não fazia necessidade, não tinha necessidade disso. Só que com o tempo, a gente passa a perceber que ele se torna mais e mais dependente do ser humano. Então, ou seja, ele depende da comida humana que sobra, que ele vai lá e come. Ele depende do aparato humano que aquece ele, que, enfim, dá abrigo para ele. Ele não constrói mais seus próprios lares. Então, assim, é um animal que se tornou dependente da existência humana. Tive uma leve interrupção aqui, mas, bom, voltando ao assunto, então os pombos eles se tornaram extremamente dependentes do ser humano, né? E todo o conceito de vida deles é dependente da existência humana. E aí a gente pode começar a traçar uma correlação com o que aconteceu com as gerações anteriores e com a nossa geração hoje em dia. Por quê? Suponhamos que os pais dos nossos avós, ou seja, os nossos bisavós, eles de fato lutaram na guerra, ou os nossos avós também vivenciaram o período da guerra ali, que foi um período marcante e que foi determinante para a construção dos direitos e do modelo de sociedade que hoje a gente se construiu em cima. Então, essa noção de direito internacional, essa noção de mundo globalizado, essa noção de paz, ela foi construída em cima de um conflito, ela foi construída em cima de uma vivência extremamente dolorosa para as pessoas que sobreviveram àqueles acontecimentos. Então eles desenvolveram dentro daquele espaço ali, daquela história ali, um certo sentimento de repulso, um certo sentimento de sobrevivência, assim como os primeiros pombos lá atrás, eles tinham desenvolvido, né, essa aversão ao ser humano. Só que à medida em que a ameaça ela vai desaparecendo, consequentemente, você também vai desvencilhando daquele conceito que você tinha ali de risco, de perigo, né? E aí as coisas passam a se tornar um pouco mais fluidas, né? Ou posso dizer assim, teóricas. Então, para um neto de um cara que foi para a guerra, ou um filho de um pai que foi para a guerra, você tem uma relação muito forte ainda com o que aconteceu. Seu pai vai te falar com detalhes, com bastante expressão o que aconteceu na vida dele, e você vai assumir para si mesmo um grau significativo de interpretação do que aconteceu. Então você vai construir ali um valor em cima das coisas. Pô, eu tenho valor em ter a minha casa, em ter minha construção, minha família aqui, essas coisas e tal. Então, assim, esses valores, apesar de não terem sido vividos por essa pessoa, elas estavam muito próximas de quem a viveu. Só que, à medida que o tempo vai passando e as gerações vão passando, a gente começa a ver que isso vai se perdendo. Então, a verdade é que hoje a gente chegou num nível que a nossa geração, e aí eu coloco jovens de até 30 anos, ela simplesmente não conhece, não viveu, não conheceu de fato os motivos que levaram aquelas gerações anteriores a construírem o mundo como ele é hoje. E acaba que
a gente se torna muito um repetidor de frases, de teorias, e esquece de, né, não tem nem como, né, acho que assim, difícil, a gente viver sobre a realidade, né, e eu acho que o que está acontecendo agora no mundo é uma oportunidade, eu prefiro olhar assim, para que a nossa geração ela se reposicione não como uma geração, né, uma juventude que simplesmente vai repetir o que foi modelado, o que foi teorizado ao redor aí. Eu acho que agora a oportunidade que a gente tem é de fato trazer o que a gente vive, o que a gente sente e colocar isso, né, para frente por meio de valores, porque a gente está muito distante daquele mundo que construiu a paz, que construiu uma sociedade, né, com algum nível de progresso. Então, assim, eu acho que hoje a gente está tão distante disso que tudo que a gente fala é mera teoria. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Por que eu estou trazendo esse tópico da juventude? Porque eu acho que, como um membro dela, eu acho que a gente está se esquecendo que a gente tem que aproveitar esses anos da nossa vida para viver, de fato, intensamente. E não para se perder num conceito. Né? É muito complexo, eu sei, tentar trazer isso de uma forma que não fique superficial, mas o que eu vejo sobre esse assunto é que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar preso naquilo que a narrativa colocou a gente para ficar. Eu falo isso porque ao longo de muitos anos, eu me questionei sobre a minha faculdade, eu me questionei se o que eu estava fazendo ia me levar para algum lugar, né? Eu me questionei se gravar vídeo para a internet faria algum sentido. E acaba que muitas vezes a nossa geração ela se questiona demais e deixa de fazer as coisas, né? Então, quando a gente acaba se questionando demais, a gente não faz, né? E eu acho que o legado que as antigas gerações deixaram pra gente é que eles pegavam e faziam. Eles não tinham outra opção, né? Então, assim, os avós que construíram as empresas provavelmente eram pobres, não tinham a condição financeira. Já os filhos desses avós, que são os nossos pais, eles já têm uma condição financeira. E a gente tem uma condição financeira muito melhor do que os nossos avós, isso é indiscutível, a sociedade progrediu, isso a gente pode ver, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente parte de um ponto de partida que ele é muito mais favorável à tentativa. E a gente, como jovem, a gente tem que tentar, a gente tem que explorar, e a gente tem que se colocar na ação. E a gente não pode se perder no pensamento e se perder naquele conceito de, mas será que o que eu vou fazer vai dar certo? Porque o que levou, né, as gerações anteriores a conseguirem alcançar tudo que eles alcançaram foi a tentativa, né? E eu acho que hoje a gente perdeu muito isso porque a gente não tenta mais. Então, o recado, né, acho que a grande conclusão desse vídeo aqui seria na linha do voltar a temer o mundo, né? Eu acho que a gente, como jovem, né, nessa geração que viveu num mundo de paz e que eu não sei se vai se manter por muito mais tempo, a gente tem que se colocar na posição de voltar a ter medo do mundo. Porque quando a gente não tem medo do mundo, a gente se acomoda, né? Você vê lá o pombo. O pombo está vagando pelos grandes centros urbanos dependente do alimento que jogam para ele, né? Então você vê o pombo no centro da cidade comendo migalha ali e passa um ser humano, ele dá uma bambeada, mas ele volta ali e continua comendo migalha. Então a gente não pode ser um pombo mais. A gente, talvez o pombo selvagem que morava na selva e tudo mais, ele tinha uma certa condição de vida
que levou as próximas gerações dele a estar muito mais confortável, sem dúvida. Hoje o pombo, ele vive com muito mais facilidade do que ele viveria se ele tivesse que ficar caçando na natureza. Só que é um animal domesticado, dependente do ser humano. E o que eu trago para a gente nesse conceito aqui é que nós, como juventude, que evoluiu de uma situação confortável, a gente não pode se tornar o pombo. Então, a gente não pode ficar comendo migalha no centro urbano que deixam para a gente. Então, você não pode aceitar, né, as migalhas que estão colocando para vocês e você comendo a migalha e desvia ali do medo e volta, come a migalha, né? Porque esse não é a verdadeira origem do animal, né? O verdadeiro espírito do pombo é voar, né, explorar novos lugares, é encontrar uma vida ali, que eu acho que inclusive esses animais nem são tão saudáveis assim, né? Porque o alimento que eles ingerem não é tão bom. Então, o que eu digo é o seguinte: a gente que evoluiu de uma geração que não via mais o medo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser domesticado. Porque o que acontece com gerações que não enfrentam o medo, o predador de fato, é que elas se tornam muito dependentes do ambiente que ela se inseriu e se evoluiu, e ela passa a não ter medo. Então, se exponha a situações em que você vai ter medo do seu ambiente. Faça coisas difíceis que vão te colocar numa posição de falar: caramba, talvez eu não vou sobreviver. Como é o caso do que eu estou fazendo, que eu não sei se, né, eu vou sobreviver, mas é um objetivo: morar sozinho, pagar um aluguel, ter que trabalhar, correr atrás. Então, gente, o que eu estou querendo trazer para vocês hoje é: façam coisas difíceis, se arrisquem. Vai dar merda, provavelmente vai, mas você precisa correr risco. Você precisa sentir na pele o medo que levou os seus pais, os seus avós a conquistarem tudo que eles conquistaram. Porque senão você vai se tornar um pombo que depende de migalha num centro. Beleza?